Olá, boa tarde, 1h06, começando o Sala de Redação desta quinta-feira, um dia depois daquele jogo eletrizante dentro do Beira-Rio, 3-3, Inter e São Paulo. E a partir desse jogo nós temos a nossa pesquisa interativa. Para você, especialmente torcedor colorado, se você acha que foi bom, razoável ou ruim o empate do Inter no Beira-Rio contra o time do São Paulo. Tá legal? Bom, a nossa pesquisa interativa, ela vem para Calcário e Argamassa Confie na FIDA, e FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda 3 vezes seguidas. Então, olha aqui, ó, vestibular em 26 de julho no site fmp.edu.br, direito é na FMP. Guerrinha, foi bom, razoável ou ruim? Pedro, pela circunstância do jogo, que o Inter teve 3 vezes na frente, não foi bom. Não foi bom. Mas é bom a gente botar na conta que o São Paulo, mesmo com os desfalques, é um time atrevido. É um time que vai para cima, tem a cara do Rogério Ceni. E o Inter ontem errou muito. Eu não vejo o Inter com problema defensivo, eu vejo o Inter com problema no seu meio-campo. O volante do Internacional é um volante muito comum. Muito comum. Ele não marca. Ele não cabeceia, ele não protege. Defesa boa é aquela que é bem protegida pelos seus volantes. Talvez seja a hora do Mano reviver a possibilidade de jogar com 2 volantes nesse tipo de jogo. Porque um só é muito pouco. Onde é que estava o Nicão no segundo gol do Internacional? Sozinho, do lado esquerdo da área. Por quê? Porque não tinha cobertura. O Heitor não estava ali, o volante não estava ali. O problema do Internacional não é a defesa. O Moledo não precisa provar nada para ninguém, o mercado está numa fase boa. Agora eles precisam jogar protegidos. Tudo aconteceu pelo lado do Moisés. Por quê? Porque o volante precisa dar uma mão para o Moisés. Não é o mercado que vai sair da área para proteger. Não é o volante. O problema do Internacional são os seus volantes. O volante do Internacional chamado Gabriel, olha, insensado, tem tantos desarmes. Ele é muito, mas muito comum. Muito comum. O Internacional tem que achar um jogador com mais capacidade para o setor, que tenha a condição de ajudar na marcação para facilitar a vida de quem joga atrás. Potter, foi bom, razoável ou ruim? Boa tarde a todos. Pedro, foi razoável, né? Se a gente for pensar na história do jogo, não, né? Claro que não. Tá 3 vezes na frente, não pode tomar 3 gols, né? De jeito nenhum, né? Ter competência para fazer 3, do jeito como o Inter teve, e tomar 3 gols foi ruim. Mas no macro, né? Na campanha do Inter, naquela ideia de trocar com os maiores, né? É interessante, o Inter estava cheio de reservas, o São Paulo ainda mais, né? Isso deixa a partida mais parelha, mas ao mesmo tempo nesse campeonato, quando os reservas jogam, eles entregam também uma força, né? O Nicão ontem fez uma partida do ano dele, né? Se machucou, tá voltando de lesão, enfim. E aí as individualidades, assim, foi uma coisa estranha, porque os treinadores dizem isso pra gente, né? Até num tom meio professoral, que num time de futebol todo mundo marca, né? Todo mundo tem que ajudar. Então ontem o Inter foi frouxo em muitos momentos, assim, desde da frente lá, Pedro, até chegar na trás. Não dá pra tomar gol de cabeça sem ninguém marcar o cara, né? Como o Luciano. Ali é falha da zaga, ali eu discordo um pouco do Guerra, né? Mas ao mesmo tempo sai a bola do Rafinha de onde saiu, né? Ele tem liberdade pra cruzar, o Rafinha tá meio que se aposentando, né? Então não tem como ter essa liberdade total. Então ontem o Inter foi descuidado no setor defensivo. Eu lembro que eu e o Maurício, um dia a gente discutiu aqui, o Maurício não tá aqui com a gente ainda, né? De qual que era o problema do Inter, se era o ataque ou a defesa. Eu fui nos números lá e falei, cara, o problema do Inter é a defesa, né? E aí é o sistema inteiro. Muitas mudanças do time, todo dia uma formação, acho que isso atrapalha, mas pensando que o São Paulo é grande também, né? Foi um resultado razoável pro Inter, assim. Ruim da história do jogo, mas antes de começar o jogo, se entende que era um resultado razoável, mediano. Mas foi um jogo, Pedro, em que os dois técnicos passaram a noite esgrimindo, né? Foi bonito de ver, foi um jogo legal de se ver, né? Não só pelos 3 gols, mas pelas ideias. O São Paulo com uma ideia de proposição, e desde o tempo já do Fortaleza eu venho prestando atenção no trabalho do Rogério. Claro que ele é um técnico que está em processo de evolução, mas o Rogério, nesse trabalho dele no São Paulo, a passagem dele pelo Flamengo, ela foi um pouco conturbada, teve o título, mas deu uma casca para ele, e o Rogério está conseguindo, ele está com segurança para aplicar as ideias dele. Ontem ele estava sem 11 jogadores, ele estava sem Caleri, sem Patrick, que se tornou um cara importante, sem o Alisson, enfim, uma enormidade de jogadores, sem o Miranda. Ele jogou com um menino na zaga de 18 anos,
O Beraldo tem 18 anos, time jovem, mas tinha uma ideia. Tu vê que o terceiro reserva entrou e a ideia do jogo se manteve. Passa muito pelo... Claro que o Inter teve seus problemas, mas passa muito pelo mérito do São Paulo. O Rogério soube carregar o lado direito do Inter, que é um lado forte, o lado esquerdo da defesa do Inter, que é um lado forte na saída. Ele carregou por ali, o Rafinha foi um terceiro zagueiro que dava suporte pro Igor Vinícius, e ali o São Paulo jogou. Tanto é que no segundo tempo o Mano volta com linha de 5, sendo que o Depena termina o jogo como lateral esquerdo, o Moisés como um zagueiro. Foi interessante de ver o jogo, eu gostei do jogo. Eu achei que foi um resultado ruim para o Inter, Pedro. Boa tarde para todo mundo, para responder objetivamente, porque o Inter estava desfalcado, o São Paulo estava muito desfalcado. O Inter agora tem Palmeiras, e depois tem Galo, e depois tem Fortaleza, antes do jogo, do seu grande jogo, né, contra o Melgar, e ele precisava somar pontos, caiu do 4 para o 6º. O Guerrinha fez aquela ideia, assim, com aquela linguagem direta dele, né, um torcedor, né, é isso, né, Guerrinha? Um torcedor sai do jogo e aí é perguntado, escuta, quanto é que foi o jogo com o São Paulo? Ele diz, olha, fiz 3 gols no São Paulo. E quanto é que foi o jogo? 3-3. É verdade que o torcedor do São Paulo podia fazer a mesma coisa, né? Olha, fiz 3 gols no Inter, no Beira-Rio, e foi 3-3. Mas o São Paulo estava muito desfalcado, né? Muito desfalcado. Eu acho que o problema central do Inter, eu concordo com o Léo na análise do jogo, foi isso mesmo, né? Duas ideias diferentes, as duas afirmadas mesmo sem os jogadores titulares, porque o Inter estava com muitas reservas também, né? Um jogo mais de transição rápida do Inter, com o Alan Patrick ele consegue trabalhar um pouco mais assim a posse de bola, e o São Paulo tentando sempre ter a bola e jogar com titulares ou reservas. Mas o problema central do Inter, Guerrinha, eu acho que está no meio campo sim, mas na hora de defender. Na hora de construir, o meio campo do Inter está bem, não tem problema, faz gols, o Depena está dando passo para o alemão, as costas do Rafinha, o Rafinha não encontrou o alemão o tempo inteiro, né? Imagina o alemão que nem é rápido, como o zagueiro, o Rafinha, o Edenilson chegando na área fazendo gols, mas assim, na hora de defender, o meio campo do Inter está defendendo pouco, o Inter está tomando muitos gols, porque o Inter tem o Gabriel, que é em tese o protetor, o limpa-trilhos, bem à frente da zaga, e depois ele tem 2 jogadores médios, né? Médios no sentido de apoiadores, o Depena pela esquerda, o Denilson pela direita, que fazem o vai e vem, né? E mais um mais adiantado, Alan Patrick, / Tyson, / Maurício. O Pena, Depena e o Edenilson marcaram um pouco nesse jogo. Tinha um buraco enorme no meio campo do Inter, espaços fartos para o São Paulo triangular, sempre teve vantagem numérica no meio campo, e é ali que ele vai ter que trabalhar. E não melhorou quando entrou o Johnny e saiu o Maurício, porque daí o Inter perdeu a saída de bola mais fluida do Edenilson e perdeu o próprio Edenilson lá na frente, né? Porque o Edenilson veio ser volante. Perdeu um jogador mais lá na frente, o Edenilson ficou de costas. E o Johnny, ele trava muito o jogo, ele não tem mobilidade, nem com a linha de 5 conseguiu se defender. Tanto que termina o jogo, o Inter quase tomando mais uma virada. Né? Então o Inter tem que. O meio-campo do Inter, ele tem que ser mais sólido, o Mano vai ter que resolver essa equação, tem que defender mais. O mérito do Mano, Pedro, só antes do Bagé entrar no Grêmio ali, o mérito do Mano, e aí eu louvo muito o Mano. Eu quero falar do Inter, nem vou entrar no Grêmio. Ah, tá. O Mano tentou. O Mano usou o Pedro Henrique como lateral no segundo tempo, o Mano usou o Depena como lateral. E não é professor Pardal, não é invencionice, é tentativa. O Rogério Ceni vem com uma ideia tática, ele foi combatendo a ideia. O que me preocupou foi que o São Paulo sempre foi quem atacou no combate entre o Mano e o Rogério. O Mano mais se defendeu nas mexidas do que atacou. Mas o Mano, ele montou linha de 5, ele termina o jogo depois com linha de 4, com o Pedro Henrique de um lado, o Tauan do outro. Ele foi tentando, o Edenilson foi meia ponta de lança. A ideia dos 2 atacantes de velocidade não funcionou, talvez por não ter sido treinada. O Mano não foi bem nas mexidas, mas ele teve um mérito. Ele tentou, ele não se omitiu. E isso a gente tem que aplaudir. Ele tinha que tentar, né? Porque se não tentasse, ele ia se dar mal, porque o Rogério tem 15 minutos para treinar. Oi, Pedro. Fala do Inter, Bagé. Pô, que o Lucas saudade Leiva tá saindo no bid, hein, Bagé? Não, ele quer falar do saiu Inter. O Lucas, saiu o Guilherme e saiu o Tassiano também. Os 3 já... Todos os 3? Os 3 já disponíveis. Significa dizer que teremos 40 mil pessoas na arena, é isso? Tinha uma projeção de 33 mil, né? Pela manhã, já tinha cerca de 17 mil vendidos. Acredito que agora, chega aos 40, sobe principalmente com o Lucas Leiva. O Roger deu indícios de... O Roger é muito ponderado nisso. Sabe que eu fiquei pensando, Pedro? É fascinante esse negócio de participar do Sala, sem dúvida nenhuma. A realização de um sonho pessoal de todos nós, imagino aqui, né? Foi a Brusque que levou 4 dias. É longe, mas aí é esse ponto que eu ia tocar agora, né?
Até ouvi o Potter falar sobre isso ontem. Aliás, a direção da RBS já sabe, quando precisar de alguém para organizar a logística, chama o Potter. Eu estava pensando. Certamente seguinte, tu vai e volta no mesmo dia. Pô, eu também não quero. Não, mas 3 dias. Se tu pegar, por exemplo, quando tu te torna ouvinte, quando tu fica lá do outro lado, tu tem uma sensação diferente, Pedro. Porque eu tava depois do jogo lá em Brusque na terça-feira, eu fiquei pensando, pô, mas como é que o Grêmio consegue empatar? Pô, aí eu fiquei pensando, campo ruim, né? O adversário totalmente no embate físico, empate fora de casa. Porque eu fui olhar ontem em rede social, e hoje é um termômetro que a gente tem que cuidar, e o empate do Inter, de certa forma, foi comemorado, né? Por parte... Tu diz pela torcida? Por parte de torcedores. Os que foram ouvidos, pelo jogo, pela maneira que ele aconteceu. Não, torcedores que foram ouvidos pelo Demoliner lamentaram o resultado. Por isso que eu estou dizendo, parte, né? Sim. Não dá nunca pra gente generalizar, porque não tem como... Mas parte é 88%. Mas eu digo assim, por exemplo, a própria parte da mídia em determinado momento considera, mas o São Paulo sai pro jogo, foi uma troca franca dos dois, principalmente no primeiro tempo. E aí eu passei a gostar mais do empate que aconteceu lá em Brusque. Eu tô tentando reconsiderar algumas coisas do Roger, porque eu penso que o Roger... Tá relacionando o empate do Inter com o empate do Grêmio? Quem tem que ver uma coisa com a outra? Mas como que não? Se eu empato fora de casa é ruim, quem empata dentro de casa é bom, eu tenho que reconsiderar a minha opinião que eu dei na terça-feira. Uma Bagé... Não foi ruim empatar fora de casa. Com o Brusque. Mas o São Paulo estava com sub-20, sem 11 jogadores. Então eu posso reconsiderar isso. Isso é verdade. Então, eu só estou reconsiderando essas coisas. Sei que depois a gente vai entrar na questão do Grêmio. Eu acabei atropelando porque tu me induziu a isso com a questão dos jogadores no bid. Mas eu penso, e aí depois acho que a gente pode entrar com um pouco mais de calma nisso, o Roger, ele projeta quando joga fora de casa muito diferente do que quando joga na arena. E para mim isso é algo que está complicando o Grêmio. Tu diz uma postura mais conservadora. Eu Grêmio, noto isso também. O Grêmio viaja já assinando o empate. Inclusive com o time mais leve lá em Brusque. Se bem que Brusque é um episódio diferente, porque o gramado era péssimo mesmo, não dá para contar. Mas a ideia é mais conservadora, Pedro. Tu vê os jogadores mais tempo atrás da linha da bola, não acelera tanto. É aquela coisa de manter o galhardão da melhor defesa do campeonato. Se o Grêmio conseguir sair um pouquinho mais para o jogo, especialmente em estádios melhores... Já vai para a festa pensando em não dançar. Agora, a diferença dos empates, né, Bagé? Para ficar nessa... Eu acho que o empate do Inter foi ruim, ponto. Ruim. Agora vai jogar com o Palmeiras e pela sequência. Não, foi ruim pro jogo. O São Paulo está muito mais desfalcado. Mas é que a tabela, os resultados paralelos foram ruins para o Inter. E para o Grêmio foram bons resultados na rodada de empates, entendeu? Pelo paralelo, não pelo Grêmio. Porque se o Grêmio consegue ganhar lá em Brusque... Não, era vice-líder. Era vice-líder. Ele deu uma medida do que o Inter pode alcançar, porque esse pacote de 3 jogos da reta final do Brasileirão para o Inter, eles serviriam da reta final, os 2 do turno e o primeiro do retorno, né? Que é São Paulo, Palmeiras e Atlético. Eles serviriam para o Inter ter uma medida, né? O Inter cresceu, o Inter incorporou, embalou, vem tendo resultados, mas eles dariam uma medida para o Inter. E o começo desse ensaio, assim, desse teste, ele é preocupante, porque, claro, o São Paulo, o Inter tinha muitos desfalques, Alan Patrick, vamos lá, Tyson, o Maurício é o terceiro da posição, René, o Anderson Bustos. tá voltando, René, Bustos, mas o São Paulo tinha muito mais desfalques, e o São Paulo pareceu um time, e o Mano menciona isso na coletiva, o Mano sempre muito sincero nas coletivas, o Mano disse, olha, eles estão com o time já na segunda temporada, o Rogério veio com um trabalho de mais longo prazo, o Inter ainda tem um percurso, eu acho que o ponto do jogo, nem tanto pelo resultado, é a medida, a temperatura que ele dá para o torcedor, de que o trabalho ele está se desenvolvendo, mas ele está numa fase ainda inicial, ao contrário dos outros adversários que ele vai enfrentar, que já tem algo mais consolidado, mesmo o Atlético, que muda um pouquinho nas mãos do turco, mas o Atlético tem a base do ano passado, a base campeã. O futebol é bom pelas teses, né? No domingo o Inter empatou com o Atlético Paranaense e ninguém lembrou que o Inter tinha os desfalques. Hein? Não, porra, olha, jogou uma barbaridade, merecia ter ganho. Aí quando entrega o ouro no Beira-Rio, o cara tem um trabalho maior do que o nosso. É engraçado isso, né? O cara só vê quando aperta o sapato do cara. Domingo lá contra o Atlético Paranaense, uma lamentação, a gente tinha que ter ganho, a gente foi melhor. Mas vem cá, professor, o senhor não jogou com mais desfalques, inclusive, do que jogou no Beira-Rio contra o São Paulo, que o senhor teve o Wanderson. Aí não vale. Então, é engraçado isso, sabe? Quando aperta o sapato, o cara começa a achar, não. Olha aqui, ó, nós tomamos 3 gols de bobeira.
O nosso time deu moleza, o nosso time permitiu, inclusive, daqui a pouco até perder o jogo, porque não jogamos nada. Não pode fazer 3 gols e tomar 3 gols no Beira-Rio, cara. Tomar 3 gols no Beira-Rio é uma demasia, poderia ter tomado mais, né? Mas enfim, agora eu já tenho o esquema tático, viu, Leonardo? Já vou dar agora que o Mano deve fazer domingo contra o Palmeiras. Eu quero ouvir. É aquele? A grande retranca e os 2 corredores na frente. Dá um vai jogar pro Pedro Henrique ou pro Wanderson. Só muda dá o veneno pro português, do veneno que ele aplica nos outros com aquele 2 baixinhos dele. Tá resolvido. Bota 10 lá, 9 lá atrás e os 2 na frente, os corredores do Inter. Mas tu vê que tu já tem uma variação. Um é todo mundo lá atrás e os pequenininhos correndo, e agora tu já tem uns caras de média estatura, entendeu? A ideia é a mesma, mas tu já tem uma variação. A variação é estatura, a velocidade é a mesma. Não, vai jogar abertinho lá, né, Potter? Quem não está aproveitando as oportunidades é o Maurício. O Maurício não se achou nessas partidas. Não foi bem contra o Atlético Paranaense, não foi bem ontem no Beira-Rio. Destoa, né, do jeito que o PH virou titular, né? Pedro Henrique é titular do Inter agora, né? Ele não vai pro banco. Possível ir pro banco. No lugar de quem? No lugar do presidente. O Mano não tem como botar no lugar do presidente. Agora vou dar uma de guerrinha. No lugar do presidente não tem, só se for no lugar. Mas o Wanderson vai pro banco. Não tem como tirar o Pedro Henrique do time. Eu acho que o Wanderson é impossível tirar o Pedro Henrique do time. Impossível. Ontem ele fez um ensaio dos dois atacantes de velocidade. Por exemplo, o Pedro Henrique ontem estava dentro da área, né? Mas ao mesmo tempo o alemão ontem sofre um pênalti e dá um passe para um gol de canhota, né? Um cruzamento, interessante. Eu acho que ele começa com o Wanderson no banco e o Pedro Henrique é o novo titular do Inter. E o alemão é o titular porque... mas por uma questão da volta do Wanderson de lesão, né? Não, até porque o Pedro Henrique só vira titular porque o Wanderson se machuca, né? Agora, a lei do futebol é uma lei muito mais forte do que a nossa tese, né? A lei do futebol é o seguinte, o cara se machucou, o outro pega a chance como o Pedro Henrique pegou, acabou a discussão. É um momento, chega né? pro cara que se machucou e fala assim, cara... Olha só, um abraço pra ti. Ele tá fazendo gol, ele tem 4 gols. Mas o Wanderson deixa o time fazendo gol um atrás do outro também, Potter. Mas o Pedro Henrique tá fazendo isso agora, Diogo. Acabou? Não, como é que eu vou botar o Pedro Henrique no banco? Eu sei disso. Olha, que mensagem tu passa pro resto do grupo? Não, mas é pra isso que o Mano é um cara inteligente. Daqui a pouco essa ideia de não jogar com o centroavante, pelo menos num jogo de contra-ataque, tu jogar com... ele. Não, tudo bem, mas é o que o Pedro tá dizendo. O Pedro fez a brincadeira ali de colocar os velocistas, enfim, na frente, mas... Não, brincadeira não, tô falando sério, cara. Não, a brincadeira dos velocistas e do baixinho e tal, aquela ali, não é isso a ideia? Porque daqui a pouco num jogo fora de casa com... O Abel tem os baixinhos e o Mano tem um pouquinho maior. Não, entendi, mas daqui a pouco no jogo de contra-ataque, gramado sintético, que é mais difícil jogar, pode lesionar e tal, pequena provocação. Aí daqui a pouco tu tenta jogar com 2 caras de velocidade no contra-ataque, se dá certo, tu acomoda os 2. Não, mas não tem nenhuma possibilidade. Eu lembro de criticar o Tite na Copa do Mundo, que o Tite não estava vendo que o Gabriel Jesus não estava no momento bom dele, e o Firmino estava, e ele foi com o Gabriel Jesus, e foi com o Gabriel Jesus, e foi com o Gabriel Jesus, foi eliminado. E o Firmino fazendo gol. Né? E vinha de final de Champions e tudo mais. Né? Não se tira um cara que está com o Pedro Henrique. É que a entrevista do Mano, ela não indica que ele está pensando nos 2 como ponteiros. Eu acho que cada jogo é um jogo. Esse jogo com o Palmeiras, a primeira coisa que ele tem que fazer é sacar o Maurício e pensar em botar mais um volante. Ele botou o Johnny ontem. Primeira coisa que ele tem que pensar. Chega, tem que reforçar a marcação. Não vai ser o Johnny. Entendeu? O Palmeiras não é um time que empurra. Não, o Palmeiras empurra com o Scarpa e aquele outro... O outro armador, não, o armador, não, Rafael, tá fora. O Rafael Veiga. Ele empurra, ele vai te tocando para dentro da área. E tem mais uma coisa que o Palmeiras tem muito forte, que é a bola aérea. Entendeu? E o Internacional é falho nessa bola. Eu gostaria muito de estar dizendo hoje ao torcedor colorado, mantenha a esperança. A tendência, depois, eu já nem estou incluindo os 2 próximos jogos, estou incluindo o terceiro, que é o Fortaleza, é o Inter despencar na tabela de novo. E despencar na tabela. Por quê? Porque o Inter o Inter tem o Palmeiras, que é uma pedreira. Depois do Atlético Mineiro, é pedreira em qualquer lugar. E vai pegar o Fortaleza tentando sair da encrenca lá em cima. Mas ao mesmo tempo, dentro de campo, Guerra, o Inter está fazendo enfrentamentos interessantes contra esses times que são ou organizados ou melhores. Mas acontece, Potter, que pelo atraso na tabela não adianta só empatar. Não, certamente vai sim, ter que ganhar. Mas ao mesmo tempo, como todo mundo está trocando, por exemplo, assim, o empate do Inter contra o Atlético Paranaense lá foi um baita resultado, porque também seguiu o Atlético Paranaense. O primeiro tempo do Inter foi excelente. Além de ter jogado bem a partida, ou boa parte da partida, ele segura o Atlético Paranaense. Quanto o São Paulo, a mesma coisa. Tá, tudo bem. Era para ter ganho porque fez 3 gols, essa discussão sobre o jogo em si tá fechada. É uma unanimidade ali. Mas ao mesmo tempo o São Paulo não passa o Inter.
O Inter tá trocando, como é que o... Mas o São Paulo... Trocando mas garrafa. o São Paulo não é candidato. O São Paulo, ao contrário, o São Paulo vai se dedicar... Não, o São Paulo vai se dedicar ao sul-brasileiro, ao sul-americano. Ele tá por ali. Ele tá por ali, né? Ele vai se dedicar. O problema é o Flamengo que está ganhando. O Flamengo vai passar do Inter. Vai passar, porque tem mais time. Claro. Corinthians está afirmando, né? É que eu não tô pensando no Brasileirão como um título pro Inter. O Inter, por exemplo, o Inter dificilmente vai ultrapassar o Atlético Paranaense. Não, mas dificilmente. Por quê? Porque o Atlético Paranaense ganha. O Inter empata. O São Paulo seria um adversário do Inter para essa condição de vaga. De daqui a pouco beliscar uma vaga de grupo de Libertadores. Ele acaba sendo, porque o Corinthians está cada vez mais se solidificando na parte de cima, né? A gente não apostava tanto assim no Corinthians. O Flamengo é o que mais tem a crescer, vem crescendo e tem muita qualidade. Vai crescer. Bragantino chegando também. O Bragantino está chegando ali, quase ninguém olhando para ele está indo embora. O Atlético Paranaense está ficando mais consistente. E o Galo, o Fluminense. Ontem o Twitter já estava derrubando o Diniz quando tinha virado do Goiás, ele foi lá e virou jogando bola. Vou fazer uma vírgula aqui de aproveitar o gancho. Mas o Fluminense e o Atlético Paranaense tem um ponto a mais com o Inter. Não, mas eu falo mais de sequência, não, tá Potter, nem só por ponto. A diferença é que eles ganham. De desempenho. O Inter empata. Bom, beleza, o Inter empata, mas o Inter tem 30 pontos. Não é uma... O Palmeiras tem 33 e um jogo a menos, mas o Palmeiras tem 33 pontos. Fazer hoje. Não, tudo bem. Mas o Palmeiras é outra turma, é que eu tô discutindo com a turma do Inter. A turma do Inter é o Atlético Paranaense, é o Fluminense. O São Paulo? É o São Paulo e o Bragantino. Porque Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Galo são melhores que o Inter. Isso eu não discuto. Agora aqui estamos aí. Tá parelha a coisa. Fluminense tem 31, o Atlético tem 31, o Inter tem 30 e o Bragantino tem 27. E o São Paulo tem 25. Tá tudo meio parecido a coisa. Mas o Inter vai ter que se defender melhor. O Inter não está se defendendo tão mas bem o Potter, quanto vinha se defendendo. E é no meio campo que o Inter está se defendendo pouco. No campeonato de ponto corrido, seja ele a série que for, a gente outras tantas vezes a gente faz esse cálculo também para o Grêmio. Se tu colocar só na questão de pontos, agora nem tanto que o Grêmio abriu bastante em relação ao quinto colocado. Mas por vezes ali, tu tinha uma pontuação mínima entre tu tá num G4 e daqui a pouco tu tá correndo o risco de namorar com o Z4, a parte baixa. Isso era muito tênue. Na parte da Série A com o Inter, eu concordo contigo, é só um ponto que tem divisão, por exemplo, tu acabou de citar do Fluminense, do Atlético Paranaense, se não me engano. Mas aí tu tem uma sequência do Inter agora contra dois que esses não são candidatos, eles são favoritos ao título. Então, na questão da sequência, por isso que daqui a pouco não, se tu consegue ganhar de um São Paulo em casa... Por isso que tinha que ganhar do São Paulo. Aí que vai pesar esses empates, né? É o contexto daquilo que pode ter em sequência. Mas, Bagé, é que a sequência do Inter... Agora, o caminho do Inter é árduo, e todo mundo já adivinhava isso em julho, e é uma novidade. Vai ter o Parque Antártico e vai ter o Galo aqui no Beira-Rio. Beleza. Vai ganhar ponto contra esses caras, vai ter 2 empates, vai ter uma derrota e uma vitória, vai ter 2 derrotas. Beleza. A minha preocupação no brasileiro não são esses times. A minha preocupação é como é que o Inter vai jogar contra o América, quando o Inter vai jogar com o Cuiabá. Aí sim é desperdício de pontos. Esses caras aí o Inter vai trocar. Entende? Tipo assim, bom, se agora trocar, o Inter já tem tá Palmeiras bom. E Galo. Sim, mas depois o Inter tem, vamos lá, com todo respeito, os últimos colocados, tem Juventude e Cuiabá. Jogando em casa. Aí tem que ganhar mais fácil do que ganhar do Galo em casa. Então é assim que se faz o brasileiro. Porque ao mesmo tempo esses times também não somam ponto contra o Inter. Até agora, claro, foram 2 times só. Como é que vai ser lá contra o Palmeiras? É óbvio que tudo leva a crer que o Inter vai perder a partida. Mas é o tipo de partida que o Inter gosta de jogar. Tem que ver como é que vai estar o Palmeiras, enfim. Mas o Inter tá bem contra esses times. Ele tá, tirando aquela partida contra o Galo, que foi a primeira do Brasileirão, os outros contra os fortes, o Inter foi bem. Foi seguro. Foi seguro. O Pedro vem com a ideia do Inter, né, jogar com os 2 velocistas na frente, de uma forma mais direta. E é isso aí, o Pedro tá com a razão. O Inter vai ter que puxar um pouco mais as linhas. O Inter joga com as linhas mais atrás. Ontem, por exemplo, São Paulo trocou o dobro de passes. São Paulo foi predominante no controle do jogo. 60% de posse. O Mano vai... O que o Mano vai fazer? Ele vai apostar nisso. Ele vai apostar num time que marque muito, né? Mais ainda do que fez ontem. Com o Depena, talvez sendo sim um cara pela direita aberto. Muitas vezes o Abel usa a ideia do terceiro zagueiro para liberar, deixar mais agudo o lateral. O Inter vai ter que marcar e aí numa escapada usar a velocidade do Pedro Henrique, do Wanderson, que são caras decisivos. Palmeiras tem 2 derrotas no campeonato, né? Uma delas em casa pro Fortaleza e a outra. Quem lembra? Não lembro. Ceará, não foi? Tô enganado? O Inter foi a primeira em casa. O Inter, isso. O Palmeiras e o Atlético Mineiro tem 2 derrotas no campeonato. O Inter perdeu 2 vezes. Foi vencido. Mas aí tem a sequência do empate.
Atlético Mineiro e Botafogo em casa. Diga, Pedrão. Bagé, eu tenho aqui uma comunicação que me é feita pelo João Almeida Neto, nosso grande cantor da música gaúcha. De cantor para cantor, olha só. Das músicas do Nelson Gonçalves. João é outro departamento. Vamos fazer. Doutor João, né? Porque é advogado também. Doutor João, E ele tem um negócio muito importante que eu quero chamar a atenção do pessoal da Arena, que é o seguinte. Ele fala da Estapar, aquela que administra o estacionamento da Arena. Precisa resolver o problema do portão 4, onde entram os mensalistas, que precisam esperar em longas filas pelos que pagam na hora e ficam esperando o troco e travam a entrada. O mensalista é um cliente fiel e merece o conforto de não enfrentar longas filas. Te peço isso porque no jogo contra a Ponte terá um grande público e ocorrerá este problema. Então, estou chamando a atenção das autoridades, do pessoal lá da Estapar, e dê um jeitinho nisso, sim. Quem é mensalista, quem paga o mês todo, sabe? Que é cliente permanente, merece sim um certo conforto. Porque, puxa, ficar na fila do estacionamento quando tu compra a ideia de estar melhor é um negócio meio complicado. Mas esse é fundamental, o que toca aí o João de Almeida Neto, é parte daquilo que a gente fala sobre a prestação de serviço e a maneira que se trata hoje o torcedor barra, que é um cliente também. Então, essa é uma percepção que tem que ser feita internamente lá. E pelo jeito não está sendo feita. Aí tem que trazer agora, a público o caso do João de Almeida Neto. Chamar a atenção. E outros tantos que passam por isso. Isso. Agora, se tu entrar no Zafari, tu vai ver o tratamento. Ah, sim. É outro departamento. Eu moro do lado do Zafari, Pedro. E olha aqui, ó, ainda em outras receitas que todo mundo gosta. Eu vou passear no Zafari. Leite fresquinho, sabe? Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Simplifica a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfícies, tá? Sujou, passou, limpou. Um produto Gimo, a qualidade é comprovada. Manhago me ajuda aqui, as duas derrotas do Palmeiras foram no Allianz Parque para Ceará e o Felipão, Atlético Paranaense. É verdade, recente agora. O doutor Eduardo Galia Reston me manda também uma mensagem dizendo o seguinte: assino embaixo sobre o estacionamento da Arena. Tratar bem o seu cliente, no caso o torcedor e o cliente do Grêmio, é uma coisa que é extremamente importante, fundamental. E vai 40 mil pessoas estarão na Arena sábado. Então, olha aqui, ó. Cuidado dele aí. Como é o nome do homem da Arena lá, ô Bajé? Mauro. Seu Mauro. Presidente Mauro, né? Mauro Araújo. Seu Mauro. Um abraço pro senhor, seu Mauro. E vamos lá, vamos pro jogo, tá? E até porque, né? Mas depois, na hora do Minuto Grêmio, eu vou falar sobre isso. Nunca imaginei dizer. Mas pelo que está jogando o Campaz, eu já estou comemorando a volta do Tassiano. Porque é impossível alguém ter menos vontade em campo do que o Campaz. É um diplomata da ONU esse Bagé. Como ele é capaz de reconhecer, de pensar, assim, sabe? Divergir com inteligência, depois mas não aceitar. Reconhece tudo. Ele não se entregou ainda pro Wagner Mancini, que está na terceira fase da Copa do Brasil. Sim. E já foi campeão dessa competição. Para esse ele não se entregou ainda. E tá rebaixando um time pela 7ª vez na carreira dele. Bom, mas isso fazer o quê? Claro. Ele não treina no Real Madrid, né? Tu considerar um cara que derruba 7 times numa Série A de campeonato, não vamos pode. Vamos deixar essa discussão de vocês pro Minuto Mancini, Pedro, depois? Minuto Mancini, tá bom. Bom, vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Minuto Mancini. Voltamos depois.